Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do episódio A Briga dos Pombinhos. Pois é, pessoal, o casal mais apaixonado da vila rompeu. É isso mesmo que você está ouvindo. O casal mais apaixonado da Vila do Chaves terminou seu romance. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre o rompimento da Dona Florinda e do professor Girafales. Pois bem, o nosso vídeo tem início aí quando o Kiko chega assobiando em frente ao barril do Chaves e o mesmo assobia de volta. E então, depois de algumas trocas de assovio, o Chaves levanta e Kiko diz: "Você não vem?" E ele diz: "Para onde? Tá quase na hora do professor Girafales chegar." E ele responde: "O que é que eu tenho com isso?" Então Kiko diz: "Você não se lembra que ele prometeu que hoje estaria a minha bola quadrada?" E ele diz: "É mesmo. E ele disse que eu só ganharia se eu deixasse você brincar também." E ele disse: "Verdade." Então Chaves sai e os mesmos ficam brincando. E o Kiko diz: "A minha mãe já foi até para o salão ficar muito bonita para quando o professor chegar." Nesse momento, Dona Florinda chega com a cara toda tristonha. Então Kiko pergunta pelo professor e ela não responde. E ele pergunta o que aconteceu e ela não responde. Então ela começa a chorar e entra dentro de casa às carreiras. Então Kiko, sem saber o que fazer, vai atrás da sua mãe para saber o que aconteceu. Nesse momento, ele também vem de dentro de casa, chorando, e se põe a chorar no seu famoso cantinho. E então, todos ficam curiosos em saber o que foi que aconteceu. Nesse momento, Chaves vai dizer para a Dona Florinda que o Kiko está chorando, e ela o bota para correr. Ele então vai para a casa do seu Madruga, que tinha acabado de entrar na vila, e diz que não sabe o que está acontecendo, pois Dona Florinda chegou chorando e Kiko também já está chorando. E ele foi perguntar para o Kiko, que não disse nada que se entendia. Então ele resolveu perguntar para Dona Florinda, que lhe deu uma bofetada e lhe botou para correr, e ainda disse para Kiko não se misturar com essa gentalha. Logo em seguida, ela sai de dentro de casa e passa por eles, chorando em direção ao outro pátio da vila. Nesse momento, Dona Clotilde entra aos pulos e diz que não gosta de fofoca, mas que ficou sabendo no salão de beleza de uma coisa muito importante. E então seu Madruga diz para ela que seu caso não tem jeito, nem o salão resolve. E então ela o olha sério e diz: "Não, é que Dona Florinda e o professor Girafales tiveram uma briga horrenda e eles acabaram por romper o seu romance." E então ela diz: o que será que de Dona Florinda, né? O nosso também acabou desse jeito." E então seu Madruga diz: "E quando foi que o nosso começou? Pois eu não fiquei sabendo." E ela diz: "Os homens são todos iguais." E então vai para sua casa chorando. No que seu Madruga se vira, ele acaba se deparando com a Dona Clotilde chorando na janela por sua causa. E então ele entra para sua casa correndo, todo se tremelicando, e acaba por tomar uma xícara de café para se acalmar. Nesse instante, o professor Girafales adentra sua casa também aos prantos com um buquê de flores e o abraça, e seu Madruga fica sem entender da situação. E ele então diz que teve o seu rompimento com Dona Florinda e o que ele vai fazer. E aí ele diz: "O que será de Dona Florinda sem a minha pessoa? Sem este homem tão bom e elegante ao seu lado, ela jamais conseguirá outro homem do meu nível." E então seu Madruga diz: "É verdade." E então o mande que se sente e se acalme. E ele diz que não quer se acalmar, que ele quer fazer as pazes
com a sua amada e que para isso ele está disposto a pagar até 100 mangos para o seu Madruga. Então seu Madruga dá um pulo de felicidade e diz que por 100 mangos ele topa até ser a madrinha do casamento. Ele então pede que o professor Girafales fique lá sentado enquanto ele vai atrás de Dona Florinda. Quando ele sai para o pátio, encontra Chaves. E ele pergunta por Dona Florinda e ele diz que não sabe. Então ele pergunta para Kiko, que também diz que não vai falar nada, pois... Então eles dizem, vocês não querem que a Dona Florinda e o professor Girafales fazem as pazes? E eles disseram não, pois ele prometeu que traria uma bola quadrada e não trouxe. E então o seu Madruga dizem que eles são muito egoístas, pois estão pensando só em si e não no bem-estar dos dois. Então, nesse momento, o seu Madruga volta para casa e tenta consolar o professor Girafales, que está inconsolável. E nesse momento ele torna a sair e dizendo que ele mesmo vai tentar resolver a situação. Então, nesse momento, o professor Girafales se levanta e ao olhar para o espelho vê a sua amada. Assim também como Dona Florinda, no outro pátio, ao olhar para um balde d'água, vê o reflexo do professor Girafales. Então, os dois se imaginam dançando uma bela valsa, iluminado somente para eles, no pátio da vila, uma das cenas mais lindas e românticas do casal no seriado. E então, quando eles terminam de dançar a valsa, percebem que foi tudo só uma imaginação. Então o professor senta e chora novamente e a Dona Florinda faz a mesma coisa. Nesse momento, seu Madruga leva Kiko e Chaves para dentro de casa para tentar convencê-los a ir buscar a Dona Florinda no outro pátio. E os mesmos continuam sem desistir, sem abrir mão da sua bola quadrada. Então, seu Madruga começa a dizer que eles são insensíveis, que eles não respeitam o amor de um homem por uma mulher, um coração apaixonado, um coração ardente, ou um casal de almas gêmeas que querem tão e somente viver esse amor puro e verdadeiro. Dona Clotilde escuta tudo e pensa que ele está falando dela. Então, como os meninos não desistem da bola quadrada, ele diz que vai tentar buscar Dona Florinda. E quando sai, dá de cara com Dona Clotilde, que tenta agarrá-lo, mas ele corre para dentro de casa novamente. Então, ela vai em direção ao outro pátio, onde encontra Dona Florinda, e as duas trocam confidências amorosas. E Dona Clotilde pergunta por que ela não vai e pede desculpa para o professor Girafales. E ela diz que para ele pensar que ela morre de amores por ele, não, senhora, ela não dá seu braço a torcer. Então, elas ficam nessa indecisão. E a Dona Florinda pergunta por que ela também não se entende com seu Madruga, pois ela é a única mulher que se agrada por ele. E ela diz que também não vai dar o braço a torcer. Então, nesse meio da confusão, a Dona Clotilde consegue convencer a Dona Florinda a deixar a mágoa de lado e o orgulho e ir pedir desculpa para o professor Girafales, no mesmo tempo que o seu Madruga também o convence a deixar o orgulho de lado e ir pedir desculpas para sua amada. Então, quando ela vai chegando na direção da janela, os dois a abrem ao mesmo tempo e acontece aquela clássica cena de sempre, onde os dois ficam se olhando apaixonadamente e ninguém mais consegue interrompê-los. Pois bem, mesmo seu Madruga faz de tudo para tentar receber os seus 100 mangos. Fica dentro de casa,
fica entre os dois, mas nada resolve. Ele só desiste quando olha Dona Clotilde, então ele corre para dentro de casa novamente. E assim termina o episódio da briga dos pombinhos. E aí, gostou de conhecer um pouco mais do episódio? Ainda não está inscrito no canal? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.